Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A audição chama-se fé, porque se desejarmos aceitar como verdade o que ouvimos, deveremos acreditar no que ouvimos. A visão chama-se conhecimento, visto que não temos que depositar nossa confiança em nada, mas ver por nós mesmos. Porém, enquanto não tivermos recebido qualidades altruístas do divino, seremos incapazes de ver, pois qualquer coisa que vejamos será percebida com nossos sentidos egoístas. Isso faz com que nos seja mais difícil romper as barreiras do egoísmo. Por conseguinte, no começo devemos caminhar cegamente, enquanto superamos o que o egoísmo nos diz para fazer. Depois, tendo adquirido fé, começaremos a adquirir conhecimento superior. Com o propósito de substituir nosso egoísmo pelo altruísmo e nossa razão pela fé, devemos apreciar verdadeiramente a magnificência e a grandiosidade do plano espiritual em comparação à nossa lamentável e material existência temporal. Devemos perceber quão insignificante é servir a nós mesmos quando comparado com servir ao Criador. Também temos que ver quanto mais benéfico e agradável é agradar o Criador, em vez de agradar nossos egos insignificantes, nossos corpos. De fato, o ego nunca pode estar satisfeito, somente pode nos mostrar seu apreço, concedendo-nos prazeres efêmeros. Quando comparamos o corpo humano ao do Criador, temos que decidir a favor de quem devemos trabalhar, de quem nos tornaremos escravos. Não há outra alternativa. Quanto mais entendermos nossa própria insignificância, mais fácil nos será a escolha, o Criador. Há 4 aspectos do desejo a receber: o inanimado, o orgânico, o animado e o falante. O aspecto da natureza inanimada representa a plenitude. O sentido da perfeição origina-se na luz circundante, que chega de longe, e essa luz distante brilha nas pessoas de nosso mundo, mesmo quando suas qualidades forem opostas às do Criador. Da mesma maneira, uma pessoa espiritualmente inanimada mantém sua existência tal como é. Seu desejo não difere dos que são similares, isto é incapaz e não está disposta a fazer nenhum esforço espiritual por si mesma. Assim como o mundo orgânico está construído sobre o fundamento da natureza inanimada, o mundo espiritual também requer uma base prévia inanimada. A pessoa não tem nenhuma outra opção salvo começar por esse nível. Porém, aqueles que não desejarem ascender do nível espiritualmente inanimado deverão encontrar uma nova razão para substituir o que previamente os obrigou e motivou a realizar suas ações, ou seja, a força do hábito, a educação e o entorno. Uma pessoa que deseja continuar crescendo e renascer espiritualmente para dar grandes passos de maneira independente, não apenas rejeita seguir os outros cegamente, mas também avança sem se importar com a opinião dos outros, os hábitos ou a educação da sociedade.
A decisão de deixar de realizar atos mecânicos dá origem à raiz de um novo estado orgânico espiritual. Assim como uma semente primeiro precisa se decompor na terra para crescer, uma pessoa também deve deixar de sentir qualquer vida espiritual entre as massas inanimadas, ao ponto de perceber uma vida inanimada como morta. Essa sensação em si mesma constitui uma prece para a transformação. A fim de nos tornarmos seres orgânicos capazes de um crescimento individual espiritual, devemos realizar muitos tipos de trabalhos em nós mesmos, começando com lavrar o solo inanimado. O progresso espiritual somente pode ser atingido mediante formas de contra-ataque aos desejos de autogratificação. Portanto, se aspirarmos a avançar em direção ao Criador, devemos verificar regularmente nossos próprios desejos e decidir quais prazeres podemos aceitar. Devido ao fato de o Criador desejar agradar suas criações, temos que aceitar certos prazeres e excluir todos aqueles que não forem para o benefício dele. Na linguagem da Cabala, isso pode ser descrito da seguinte maneira: nossa força de vontade, que é uma tela localizada na mente, calcula a quantidade de prazer que pode ser experimentado com o propósito de dar alegria ao Criador, e segundo a quantidade exata de amor por ele. Podemos experimentar essa quantidade, mas qualquer outra que não esteja destinada a beneficiar o Criador vai desgostá-lo. Assim, nossas ações devem ser determinadas por nossa aspiração de agradar ao Criador, e não pelo desejo de nos aproximarmos dele ou por medo de nos afastarmos. Essas duas últimas são consideradas aspirações egoístas em comparação com o amor incondicional não egoísta. O desejo de agradar o Criador ou o medo de desgostá-lo representam desejos altruístas. Nós experimentamos fortes emoções, como alegria, dor, prazer e medo, com todo o nosso corpo, e não somente com certa parte dele. Se desejarmos verificar nossos desejos, devemos determinar se cada parte de nosso corpo está de acordo com os nossos pensamentos. Por exemplo, ao rezarmos, devemos ter certeza de que todos os nossos pensamentos, desejos, assim como todos os órgãos do nosso corpo, concordam com o que estamos dizendo. Também temos que perceber se simplesmente estamos pronunciando as palavras automaticamente, sem prestar atenção em seu significado. Uma leitura mecânica ocorre quando desejamos evitar o incômodo de um conflito entre nosso corpo e o significado da prece. Também pode surgir por não compreendermos como a prece pode nos beneficiar se for derivada das súplicas exteriorizadas de forma mecânica do livro de preces. Vale então a pena perguntar a nossos corações pelo que desejam orar. Uma prece não é o que nossos lábios dizem mecanicamente, mas o que todo o corpo e a razão desejam. Portanto, diz-se que a prece é o trabalho do coração, quando este está absolutamente de acordo com o que os lábios dizem. Apenas se trabalharmos com todo o corpo, receberemos uma resposta do coração, o que significa que nem um único órgão deseja se libertar do egoísmo ou pedir ajuda ao Criador neste esforço. Somente então seremos capazes de elevar uma prece sincera ao Criador, pedindo-lhe redenção de nosso exílio espiritual. Devemos nos esforçar para fazer com que a razão de um ato corresponda à ação mecânica de levar a cabo a vontade do Criador. Como o corpo age como um robô fazendo a sua vontade, sem entender a razão disso ou sem ver nenhum benefício imediato, assim deve ser a razão de observar a sua vontade,
porque essa é a do Criador. Há uma maneira fácil de verificar a motivação por trás da ação efetuada por um indivíduo. Se for em favor do Criador, então o corpo da pessoa será incapaz de fazer até mesmo o mais leve movimento. Mas, se for para benefício próprio, neste ou no mundo vindouro, então, quanto mais pensar em sua recompensa, mais energia usará para agir. O que foi dito demonstra que é a nossa motivação que determina a qualidade de nossos atos. Um aumento quantitativo em sua realização não necessariamente melhora sua qualidade. Tudo o que acontece ocorre sob a influência das forças espirituais superiores. E nós aqui embaixo, em nosso mundo, estamos observando há séculos a relação causa e efeito das forças espirituais. Uma pessoa que pode ver com antecipação as consequências dos acontecimentos e, portanto, predizer e evitar consequências indesejáveis é chamada cabalista. Nosso mundo é o mundo das manifestações que ocorrem como consequência das forças espirituais, ao passo que o cenário real da interação entre essas forças situa-se acima e além de nossas percepções. Somente um cabalista tem a habilidade de prever os acontecimentos antes que se manifestem neste mundo, e possivelmente seja capaz até mesmo de preveni-los. Porém, devido ao fato de todos os eventos serem enviados a fim de permitir nos corrigirmos e por precisarmos dessa correção com o propósito de alcançar a meta final da criação, não há ninguém mais que possa nos ajudar nesse esforço, salvo nós mesmos. O Criador não nos envia sofrimento, mas os meios necessários para acelerar nosso progresso espiritual. O cabalista não é um mago que realiza milagres, mas alguém cuja missão é ajudar as pessoas em geral, assistir-nos para elevar nossa consciência ao nível necessário para dar início ao processo de autocorreção. Por fim, está aqui para ajudar as pessoas individualmente, se assim o desejarem. De jeito nenhum temos poder sobre nossos corações, não importa quão fortes, inteligentes ou capazes sejamos. Portanto, tudo o que podemos fazer é desenvolver mecanicamente boas ações e implorar ao Criador que substitua nossos corações por novos. A palavra coração denota, em geral, todos os nossos desejos. Tudo o que se requer de nós é que tenhamos um grande desejo em vez de muitos. Esse desejo é uma prece. Assim, um grande desejo de todo o coração não deixa espaço para nenhum outro. Esse imenso desejo pode ser criado em nossos corações apenas por meio de constantes e persistentes esforços. No processo, temos que superar inúmeros obstáculos e agir, embora pensemos estar longe de nossa meta e que nosso estudo da Cabala seja para benefício pessoal e não do Criador. Os obstáculos a serem superados incluem os argumentos de que o corpo é fraco, o conflito entre os esforços espirituais e os egoístas, a crença de que, quando for a hora, o Criador trará o resultado desejado, assim como ele levou a pessoa a esse estado em particular. E a teoria de que a pessoa deve provar suas conquistas, já que qualquer trabalho deve ser provado por seus resultados. Também é um obstáculo a superar a crença de que as coisas pioram desde que se começa a estudar a Cabala, ou que todos os demais companheiros têm mais êxito em seus estudos que a própria pessoa, e assim ad infinitum, queixas, reprovações e acusações que chegam tanto de seu próprio corpo quanto de sua família. Somente com a superação dessas dificuldades, a pessoa poderá desenvolver o verdadeiro desejo de espiritualidade. Há uma única maneira de superar tais obstáculos: nocautear o egoísmo, como prescreve a Cabala.
Podemos ignorar as demandas do ego ou responder: sigo em frente, sem nenhuma explicação nem provas, visto que estas poderiam estar baseadas somente no egoísmo, que devo deixar para trás. E como ainda não tenho nenhum outro sentido, não posso escutá-lo, mas apenas os grandes sábios que já entraram nos mundos superiores e que sabem como a pessoa deve agir. Esse meu coração está se tornando ainda mais egoísta, significa que eu progredi e, portanto, mereço ter um pouco mais de meu verdadeiro egoísmo sendo revelado pelo céu. Dito assim, como resultado, o Criador se revelará a nós de tal forma que sentiremos sua grandeza e nos tornaremos involuntariamente seus escravos. Nesse ponto, já não experimentamos nenhuma das tentações do corpo. Esse processo significa a substituição do coração de pedra, que somente tem consciência de si mesmo, pelo de carne, que tem consciência dos outros. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.